O médico da humanidade e a cura da corrupção. Augusto Cury. O poder, o dinheiro, a vaidade e o ego são vícios emocionais piores do que as drogas ilícitas. Eles destroem casamentos, acabam com o caráter de uma pessoa e exterminam famílias. A corrupção não acontece somente de uma maneira concreta e material, mas também abstrata e emocional. Neste livro, Deus revela os seus propósitos na vida de um homem que não acreditava nele. Era extremamente orgulhoso e não aceitava ser contrariado. O Criador leva esse homem, através de visões, para uma viagem entre o passado, presente e o futuro. Proporciona a ele experiências inimagináveis aos olhos humanos, expõe suas feridas e mostra suas falhas. Tudo para que ele transforme a sua maneira de pensar, mude de vida, testemunhe quem Deus é e o que ele pode fazer. Um voo inesperado. No mundo existem pessoas que vivem dizendo não acreditar em Deus. São os denominados ateus. Porém, é engraçado ver como eles desaparecem quando se encontram em alguma situação difícil, como, por exemplo, a bordo de um avião descontrolado que tem risco de cair. Nessa hora, todo mundo não para de clamar a Deus sequer um segundo. Um famoso advogado criminalista, orgulhoso, chamado Napoleão, estava tremendo de medo a bordo de um avião que passava por turbulências. Ele estava em pé, pois não havia mais assentos e ao seu lado encontrava-se um homem de cabelos brancos com uma aparência mais velha. Em meio a essa turbulência, o senhor de cabelos grisalhos disse ao advogado que ele mesmo o havia colocado naquela situação e estaria levando-o para uma longa viagem. Com isso, o renomado jurista ficou espantado com o que havia escutado. O defensor questionou o idoso perguntando se sabia quem ele era, e o senhor o respondeu dizendo: Napoleão Anacleto de Alcântara Filho, tenho certeza de que você mesmo não sabe quem é. Aliás, a casta mais profunda dos homens, da qual você não faz parte, conhece no máximo a sala de estar de sua mente. Napoleão era um homem cheio de ego, persuasivo, com opiniões formadas e nunca dava o braço a torcer. Sempre tinha respostas rápidas e precisas. Dizia que nunca iria virar político, mas com o passar do tempo ele não conseguiu sustentar o seu argumento. Filiou-se a um partido político, candidatou-se a prefeito e ganhou. Mas ele era muito ambicioso e se candidatou para diversos cargos públicos, ganhando todos por votação do povo. Ao ocupar o cargo de senador, ele queria mais e candidatou-se à presidência. Mesmo sendo esse homem de poder, o reconhecido senador encontrava-se em uma situação que nem mesmo todo o dinheiro do mundo podia salvá-lo. O político estava incomodado com a presença do velho. Sabendo disso, o senhor de cabelos brancos disse: Acalme-se, homem. Posso ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo. Posso ser seu libertador ou seu carrasco. Depende de como me trata. O idoso mostrou a Napoleão que possuía muito poder, pois sabia cada detalhe de sua vida, lia mentes e fazia coisas surpreendentes com as mãos. O senador perguntou qual era o nome do velho, e ele disse que podia chamá-lo de H. H dizia coisas que deixavam o servidor público perplexo e sem reação, pois tudo o que falava tocava no ego de Napoleão e mostrava suas falhas. Vírus com várias cepas. Napoleão estava com muito medo da tempestade que ocorria fora do avião. Porém, H disse-lhe que, pior do que essa tempestade, era a tempestade na mente do homem. H era visto pelo senador como um neurocirurgião, porque ele alcançava as camadas mais íntimas de sua personalidade. O ser humano não precisa de predadores para assombrá-lo. Ele é tão complexo que os constrói em sua mente. O misterioso homem de aparência idosa disse ao advogado para ele largar a candidatura à presidência, pois estava corrompido pelo poder e os seus princípios já haviam sido perdidos. Se você não for uma boa pessoa, como será bom para os outros? Grandes homens acabam fracassando porque deixam de lado as pessoas que o ajudam a chegar onde estão. Durante o voo, quando o político se afastava de H, o avião desestabilizava, ou seja, a conexão com Deus nunca podia ser perdida, senão as coisas começavam a sair do controle. Nesse contexto, o misterioso H era o próprio Deus,
que estava testando e moldando um novo caráter em Napoleão, pois tinha um grande plano na vida dele. Napoleão, desde criança, era mandão, autoritário, com opiniões próprias. Mas H estava tocando em seus sentimentos mais profundos, de modo que a sua visão sobre o mundo fosse alterada. Antes de você criticar uma pessoa ou chamar a atenção dela por algo que tenha feito de errado, procure elogiá-la antes, porque assim você faz com que a pessoa reflita no que fez. Existem homens que não espancam as suas mulheres fisicamente. Pior do que isso, espancam-nas emocionalmente. Se existe alguma coisa que dói mais do que um tapa na cara, é uma traição. Forasteiro de si mesmo. H colocou Napoleão em uma situação tão difícil que o fez suplicar perdão como um mero mortal. Isso aconteceu porque o político era astuto e temido pelas pessoas, tinha uma autoconfiança exagerada e se achava um semideus. O autor da existência perdoa sempre. Os seres humanos, algumas vezes. A história, nunca. Não se conserta o passado, só se corrige o presente. Deus sempre o perdoa. Basta pedir a Ele de uma maneira verdadeira e sincera. No entanto, o Senhor espera que você nunca mais volte a cometer o mesmo erro. Cada ser humano é como um carro. Cada um tem seu modelo e motor. Porém, esse carro precisa de combustível para andar. E se não o tiver, morrerá. Napoleão não conseguia se livrar de H. Encontrava-se traumatizado, porque ele o estava levando para lugares diferentes por meio de visões que ao mesmo tempo eram reais. Imagine que a sua mente é um avião, onde o único piloto é você mesmo. Então, todas as direções que tomar foi porque você quis. Nunca culpe a Deus por alguma coisa errada que aconteceu em sua vida, pois o Senhor lhe deu o livre-arbítrio. Refém de um personagem. Após uma longa viagem por vários lugares diferentes com H, Napoleão acordou em uma praça, tremendo de frio porque chovia muito. Estava sozinho, pois H tinha desaparecido. Em sua casa estavam todos os homens envolvidos em sua campanha, conversando com a sua esposa sobre por onde ele andara naquele dia, pois o senador havia desaparecido desde a manhã. Ao chegar em casa, o candidato teve de responder uma tonelada de perguntas, mas, com sutileza e sabedoria, não revelou por onde realmente tinha andado, senão os que estavam ali presentes o chamariam de louco. Políticos normalmente se preocupam mais com a imagem e o ego do que com o país. Com isso, mentem nas campanhas e fazem promessas ilusórias, só para agradar o povo. Após uma turbulenta viagem com H, Napoleão já estava diferente, e todos ao seu redor perguntavam-no que bicho o tinha mordido, pois o senador já não se preocupava mais com sua imagem, e sim com o bem da nação. H fez o político ver que estava dando mais atenção à campanha do que à sua esposa. No entanto, após o interrogatório do pessoal de sua campanha, pediu desculpas à sua mulher, deitou-se com ela e foi descansar. Um menino e seus fantasmas. Durante a noite, enquanto Napoleão dormia, Deus, ou seja, H, lhe promoveu mais uma visão, a qual voltou ao passado e fez o senador enxergar como ele estava criando seus filhos. E viu que os tratava com ignorância e desprezo. Um pai não engravida de seus filhos, mas pode abortá-los emocionalmente com mais facilidade do que a pior mãe. H revelou para o senador que, se continuasse tratando seus filhos daquela forma, é certo que os garotos, quando se tornassem adultos, teriam um caráter semelhante ou até pior do que o pai. Porém, na primeira oportunidade que teve, Napoleão pediu perdão aos seus filhos e firmou um lindo relacionamento com sua família. O antigo advogado estava começando a entender que pior do que perder a eleição para a presidência era perder a sua família. Quando você engana alguém, na maioria das vezes não comete um crime que infringe a Constituição, mas comete um crime contra seus princípios. Os políticos sempre falam demais, porém leem pouco e quase não buscam conhecimento. Isso está errado porque é através do estudo que eles terão direções sobre o que fazer. Porém, esse estudo não é somente sobre coisas terrenas, mas também coisas celestiais, como a leitura da Palavra de Deus, a qual realmente transforma a mente e o caráter de uma pessoa. H, através de uma visão, colocou Napoleão em uma situação de perigo, em que ele poderia morrer. O político estava em uma guilhotina,
prestes a ser decapitado. Foi aí que ele apelou fortemente pela ajuda de Deus, reconhecendo que era um simples mortal. O político acordou assustado e com muitas dores, pois as visões e sonhos eram tão reais quanto pareciam. Sua esposa estava ao seu lado e lhe deu alguns remédios para aliviar a dor. Sua esposa estava ao seu lado e lhe deu alguns remédios para aliviar a dor do terrível pesadelo. Normalmente, os homens de poder buscam a um Deus que é criado pela imaginação humana ou pela cultura, pois só querem encher os seus egos, ao invés de buscar o Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Quando Jesus diz para você dar a outra face, ele quer que você interprete a sua parábola, ou seja, se interpretá-la como a face física, refletirá a submissão, mas se interpretá-la como face mental, refletirá a maturidade. Elogiar primeiro a pessoa que erra, para depois tocar em seu erro, abre o circuito da memória, oxigena a capacidade de pensar do seu inimigo. Essa é uma forma solene de dar a outra face. Direito de escolher. A data das eleições já estava chegando, restando apenas 20 dias para acontecer. Era uma reunião de campanha quando o marqueteiro de Napoleão, João Gilberto, disse para ele mentir em um discurso, pois era para vender a imagem do país e falar coisas aparentemente bonitas que agradariam ao povo. Mas o político disse que jamais iria mentir e buscaria ser totalmente transparente, mostrando à população a realidade atual do país. E como fazer para mudá-la? João Gilberto ficou espantado com a resposta, porque nunca havia sido contrariado. Então disse que Napoleão estava diferente e que parecia um louco. Porém, no meio da conversa, o senador olhou fortemente nos olhos de João e disse que se ele não estivesse contente com o seu jeito, que pegasse as malas e fosse embora de sua campanha. Todos que conviviam com Napoleão diziam que ele estava muito estranho, pois em seus discursos estava dizendo coisas sinceras, simples e muito profundas. Por mais que os membros da campanha do senador quisessem influenciá-lo a fazer coisas que agradam o homem, ele não cedeu, pois recebia constantemente orientações de H e estava convicto sobre seus princípios. Na sua vida não é diferente. O único que pode mudar o seu caráter permanentemente é Deus. Basta entregar a sua vida na mão dele e buscar a sabedoria que somente ele pode te dar. Napoleão estava com medo e cansado de H, pois ele o levava para grandes viagens que sempre mostravam o homem sujo que ainda era. Então o senador convocou padres, pastores, rabinos e outros líderes religiosos para fazer preces. Queria espantar o misterioso homem da sua história. Nunca amara tanto um professor e, paradoxalmente, nunca tivera tanto medo de revê-lo. Mas H não se importava com essa atitude rebelde do político e cada vez mais promovia visões que tocavam fortemente nas feridas emocionais do candidato, porque tinha a intenção de curá-las para moldar um novo caráter em Napoleão e torná-lo uma pessoa diferente. H não estava de brincadeira com a vida de Napoleão e levou-lhe através de uma visão até o julgamento de Jesus Cristo, só para testar os princípios do político. O senador ficou chocado e muito emocionado ao ver Cristo sendo açoitado pelos soldados romanos, sem ter feito mal algum. E do mesmo jeito que Pedro, discípulo de Jesus, o havia negado 3 vezes antes do galo cantar, H permitiu que alguns soldados cercassem Napoleão e perguntassem-no se ele conhecia o Nazareno. E é claro que a resposta do político, que estava tremendo de medo de ser linchado e de morrer, foi a mesma de Pedro. Jesus olhou para Pedro e Napoleão. Sabia que estava preso por fora, mas livre por dentro. Porém, os dois que o negaram estavam livres por fora, mas encarcerados por dentro. Pilatos era político da época que condenou Jesus. Ele sabia que o Nazareno era inocente, porém fez isso para lavar as suas mãos e preservar a sua imagem diante do povo. Nos dias atuais isso não é diferente, pois grandes líderes governamentais fazem coisas absurdas só para manter a maquiagem social. Estranhos em família. Durante uma reunião com os membros de sua campanha, Napoleão usou uma metáfora para tentar fazer com que seus companheiros tivessem uma visão diferente sobre a política. Ele perguntou-lhes: quem apaga a luz numa casa? O tesoureiro ousou responder:
Qualquer pessoa que desliga a tomada, é óbvio. Napoleão disse: errado. Quem apaga a luz numa casa é quem paga a conta, pois dói em seu bolso. Mas, agora, quem apaga a luz do governo? Houve um silêncio na sala e o candidato logo complementou: quem apaga a luz do governo é o contribuinte, ou seja, ele é o patrão e nós somos seus servos. H fez Napoleão entender que um grande líder é aquele que se preocupa mais em servir do que ser servido. E o candidato sabia que, enquanto essa mentalidade não estivesse implantada na mente das pessoas, o país não iria mudar. O político estava disposto a cortar os seus salários para pagar a conta junto com o povo, e não deixar tudo nas costas do povo. Quando os membros de sua campanha compreenderam o que Napoleão queria fazer, caso ganhasse as eleições, ficaram pasmos. Mas quando o senador viu o semblante de seus assessores, não mediu suas palavras e disse que se alguém ali presente não estivesse feliz com as suas ideias, poderia se retirar da campanha. Diante disso, alguns saíram e o apunhalaram pelas costas. Nos noticiários, falaram mal e disseram que o candidato à presidência, Napoleão Anacleto de Alcântara Filho, estava louco e quebraria o país se ganhasse as eleições. Porém, essas atitudes dos ex-membros de sua campanha não abalaram as suas estruturas. O vírus da corrupção circula nas veias de muita gente, e para que ele seja vencido, é necessário vacinar-se todos os dias. No entanto, essa vacina, quem pode fornecer, é somente Deus. Aos poucos, H ia mudando o caráter de Napoleão, e quem realmente estava gostando disso era a sua família, pois ele passou a ser mais presente e atencioso não só com a esposa, mas também com os filhos. Uma incrível história de amor. Existem mais cadeias ou presídios dentro do cérebro humano do que nas cidades do mundo inteiro. H estava promovendo grandes visões a Napoleão e os dois estavam virando melhores amigos. Uma dessas visões, era o julgamento do filósofo Sócrates, que foi condenado injustamente só porque queria fazer as pessoas pensarem e se tornarem mais inteligentes. E refletindo nisso, o candidato à presidência entendeu que somente a educação pode prevenir que os seres humanos façam coisas ruins. Deus deu ao candidato à presidência uma sabedoria que poucos sábios experimentaram, e após transformar o jeito de Napoleão pensar, resolveu deixá-lo para que ele, por livre e espontânea vontade, o buscasse. Quando você errar, é melhor ser transparente e assumir o que realmente fez, do que passar uma maquiagem para esconder quem realmente é. Você pode até perder coisas materiais, mas nunca se permita perder os seus princípios e a sua identidade. Se você estiver magoado ou se fez mal a alguém, seja quem for, vá o quanto antes pedir perdão a essa pessoa. Mesmo que o real culpado não tenha sido você. No entanto, você precisa tirar esse fardo de suas costas antes que ele comece a ficar mais pesado. Por fim, Napoleão estava caminhando em uma praça até que H fez com que um papel que continha uma mensagem escrita pousasse sobre a mão dele, o qual repassava a seguinte mensagem: Eu me escondo na luz das estrelas, nas camadas de rocha, nos textos dos livros, nos pensamentos inaudíveis, na voz humana. Líderes que não me conhecem estão condenados a perpetuar as suas loucuras. Eu sou o médico da humanidade. Eu sou a cura da corrupção. Eu sou a história. Quem se candidata a ser o próximo viajante? Barack Obama? Hillary Clinton? Donald Trump? Abraham Lincoln? Adolf Hitler? Você? Insights. Como alguém será um grande líder se não consegue nem liderar a si mesmo? Nunca se esqueça de onde você veio. Ao começar uma coisa, esforce-se para terminá-la. Homens orgulhosos constroem a religião do próprio ego. O poder incontrolado corrompe a mente. Mendigar o pão de trigo pode ser melhor do que mendigar o pão da alegria. Não dá para consertar o passado, mas o presente é possível. Se você não acredita em Deus, não fique triste, pois Ele acredita em você. Você muda ambientes não só pelo que fala, mas principalmente pelo modo como age. Neste livro, você aprendeu que é interessante ver como uma pessoa que não acredita em Deus, quando passa por dificuldades,
a descrença desaparece e resolve acreditar. O Senhor deu uma segunda chance à humanidade através de Jesus Cristo e viu que ainda existem homens que o amam e o adoram. Deus lhe deu o livre-arbítrio. Você tem a liberdade de buscá-lo ou não. Quem busca a Deus verdadeiramente, alimentando-se diariamente de sua palavra e preservando os seus princípios, receberá sabedoria, proteção, provisão e direção do Criador. A cura e a mudança de vida são gratuitas e estão disponíveis 24 horas por dia. Mas a decisão deve partir inteiramente de você. Você tem o poder de mudar ambientes e influenciar as pessoas para que elas mudem de vida. Mas para isso precisa estar o tempo todo conectado com Deus, assim como Jesus estava. O Todo-Poderoso pode te promover experiências sobrenaturais com Ele, as quais nem o melhor cientista do mundo consegue explicar. Porém, isso dependerá da sua dedicação a Ele. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de O Homem Mais Inteligente da História, Augusto Cury.